Agora, olha só. Vou te mostrar aqui, esse é o empresário Luiz Felipe Belmonte, ao lado do bandido. Então tá aqui, ó, ele ao lado do Bolsonaro. Vou colocar aqui, ó, pronto, aqui com boa qualidade a foto para você ver a cara. O Luiz Felipe Belmonte, ele resolveu explorar terras indígenas e ele falou, pô, peraí, eu preciso chegar perto, próximo do Bolsonaro. Ok. Então como é que ele fez? O Bolsonaro tem um marqueteiro que é da confiança dele, que é o Sérgio Lima. E ele tem uma advogada que também é da confiança dele, que é a Karina Cuffa. A Karina Cuffa é aquela que chegou a receber 40 mil reais de dinheiro público do PSL, que é o ex-partido do Bolsonaro, para fazer absolutamente nada. Ela ganhava lá uma mesada, lá, um bolsolão de 40 mil reais para fazer nada do partido do Bolsonaro. Tudo pago com dinheiro público. Essa é a Karina Cuffa, assim com o Bolsonaro, assim, pessoa da confiança máxima do Bolsonaro. Pois bem, ele pagou, esse senhor Belmonte aqui, ele pagou 675 mil para a Karina Cuffa. E ele também... Estamos sendo o terror desse desgoverno nas redes e nas ruas. E agora seremos também em Brasília. Thiago dos Reis 1399 com Lula presidente. É muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim as coisas vão melhorar. Também pagou 1,5 milhão para o marqueteiro do Bolsonaro, Sérgio Lima. Então, no total, 2 milhões e 100 mil reais. Ele também pagou para esse líder indígena, eu vou fazer assim porque ele não é líder de porcaria nenhuma, que o nome dele é Tucano, Tucano com K. Ele tá aí com o Bolsonaro, estava sempre com o Bolsonaro, e ele, esse líder indígena, na verdade, ele também é empresário, ele tem uma associação que ganha dinheiro com a exploração e a extração em terras indígenas. Nossa, um líder indígena que tem uma empresa de extração em terras indígenas, que coisa, né? O Bolsonaro sempre consegue um lá, peraí, você é indígena? Tem cara de... Põe um cocar aí na cabeça, fala que você é líder indígena e pronto. Aí você aparece do meu lado e eu falo que os índios estão comigo, tá ok? É assim que é o Bolsonaro. Pois bem, esse líder indígena tem mensagem dele pro empresário em que ele pede dinheiro. Aí, olha só. Teve um momento, depois que ele pagou para a advogada e para os marqueteiros do Bolsonaro, em que a esposa do Belmonte foi falar com ele brava. Falou, pô, você tá pagando demais para esse pessoal aí do Bolsonaro. Aí ele mandou uma mensagem para ela. A mensagem dele é o seguinte, ó, quem quiser para aí para ler, mas eu vou mostrar aqui, ó. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler para você. Ele fala, o projeto de comunicação envolve 3 fatores. A, comunicação e imagem, propriamente dito. B, aproximação com o Planalto e viabilização do projeto dos indígenas. O presidente já deu sinal verde e já fez comunicação pública. Estou trabalhando no caso com o governo e com a Karina, a advogada pessoal dele. C, preparação do portal. Aí ele fala, quanto aos indígenas, levei a proposta ao presidente. Foi pedido que eu prepare o decreto. Provavelmente, ainda esse ano, começaremos a extração. E começaram realmente a extração, isso foi no ano passado, nas terras indígenas, que começaram lá a destruir as terras indígenas no mesmo ano. Logo depois ele ter pago para a advogada do presidente e para o marqueteiro do presidente. Aí, ele chega e fala depois para a esposa, saindo agora de longas, em outro dia, saindo agora de longas reuniões no Palácio do Planalto. A ideia de decreto para regulamentar a cata, faiscação e garimpagem está sendo muito bem recebida. Claro que está sendo bem recebido, o cara está pagando para todo mundo milhões. Aí, depois disso, ele começou a se reunir não apenas com esse líder tucano, mas com outros indígenas ligados ao Bolsonaro. Esses indígenas começaram a pedir dinheiro para ele. Então a mensagem desse tucano, logo depois de uma reunião em que ele falou, mas tem que pingar alguma coisa na minha conta. Exatamente com essas palavras, tem que pingar alguma coisa na minha conta. Quer dizer, o cara tá pedindo, literalmente o cara pedir propina para o empresário, ó, você paga aí a propina e aí eu viabilizo aqui com os outros indígenas e aí eu viabilizo com o governo, aí você vai ter o decreto e você vai ganhar milhões de reais, mas antes pinga na minha conta aqui a minha parte. Eu vou lembrar uma coisa que eu falei aqui várias vezes, não estou dizendo que esse é o caso, aí o Alexandre está investigando, eu tenho certeza que ele vai fazer a investigação muito bem, está fazendo a investigação muito bem feita. Há políticos que recebem propina por meio de marqueteiros e ou de advogados. Inclusive, quando você vê casos de corrupção do passado, você via, por exemplo, o Roberto Jefferson naquele caso do Mensalão. Não tinha compra de votos no Mensalão, que aquele era fake news da mídia e isso foi provado no STF. Mas era um caso que não envolvia dinheiro público, envolvia dinheiro da Visa, cartão de crédito Visa, que pagava para os Correios. O Roberto Jefferson tinha um cara dele nos Correios e eles não faziam um evento.
que eles faziam? Eles, juntos do marqueteiro, e o marqueteiro no caso era o Marcos Valério, eles roubavam dinheiro. Por quê? Porque ações de marketing não tem um valor fixo. Você paga quanto por uma agência? Você pode pagar por um trabalho para uma agência R$1.000 e outra agência fala, ó, o mesmo trabalho eu cobro 1 milhão, que eu vou fazer 100 vezes mais bem feito. Então uma coisa que é subjetiva, assim como advogado. Você pega o mesmo caso. Você pega para um advogado vai falar, ó, eu faço para você por R$1.000. Tem advogado que vai falar, dependendo do caso, se é caso de indenização, o cara fala, ó, não te cobro nada, você me paga a parte da indenização quando ganhar. Tem advogado que fala, não, eu cobro R$25. Tem advogado que fala, eu cobro 1 milhão. E aí é subjetivo. Então, há políticos, o caso do Roberto Jefferson é um desses casos, que recebem propina e roubam dinheiro por meio. No caso do Roberto Jefferson, do mensalão, não era nem público, mas roubava dinheiro por meio de marqueteiros. Há outros que recebem por meio de advogados, ok? Então, é muito suspeito que o empresário tenha pago milhões para marqueteiro e para advogada do Bolsonaro por serviços que ninguém sabe quais foram feitos. A Karina Coppa falou que ele pagou por conta de um parecer. Um parecer custou R$675 mil. Estranho, me lembrou do Ossef, o advogado do Bolsonaro, que também ganhou 9 milhões da Friboi, da JBS, do Joesley Batista, que confessou ter pago propina para mais de 300 políticos, pagou 9 milhões para o advogado do Bolsonaro fazer um papel, só que é sigilo advocatista, você não sabe qual é o papel que ele fez, 9 milhões um papel para o advogado do Bolsonaro, mas não era a propina para o Bolsonaro não, viu? Não era, tá? Agora também, 675 mil para um papel, pois daí o Alexandre vai investigar o que é. E por outro, 1,5 milhão pro marqueteiro, aí o marqueteiro deu uma explicação pior ainda, ele falou, não, ele pagou para umas empresas de comunicação que já foram fechadas, então isso vai ser apenas um passivo para o negócio, quer dizer, 1,5 milhão simplesmente some, vira passivo. Acabou. Ele pagou para a empresa já foi fechada. Ó. Esquece esse 1,5 milhão. Que coisa, né? Imagina você tem uma empresa, recebe 1,5 milhão, você fecha a empresa e finge que esqueceu 1,5 milhão ali. É isso. Essa foi a desculpa do marqueteiro do Bolsonaro. Quer dizer, exatamente enquanto eles recebiam essa fortuna, e esses líderes também ligados ao Bolsonaro, que só tem alguma relevância porque o Bolsonaro os chamou, começaram a receber essa fortuna, aí ele conseguiu, ele mesmo redigir o decreto que faz com que ele mesmo possa extrair nas terras indígenas. Escândalo daqueles. Aí tem uma coisa, isso são poucas mensagens de um empresário do inquérito dos atos antidemocráticos que estão vazando agora. Agora imagina esses 8 empresários bolsonaristas que estavam publicamente num grupo com mais de 180 pessoas defendendo o golpe de Estado. Agora imagina que esses empresários não falavam entre si e não falavam com os seus ali, só com o pessoal que eles confiam. Imagina. Só no caso do dono do Cocô Bangu, eu já falei aqui, daquele restaurante lixo, eu já falei aqui, tem mensagens que provam que ele estava extorquindo os sócios dele. Provam, tem ali as provas. Isso aí vai ser considerado crime de extorsão ou não, aí é com a justiça. Mas tem mensagens provando que ele obrigava os sócios a doarem para a campanha do Bolsonaro. Que tem ali crime eleitoral e se tem crime do Código Penal, a justiça vai ver. Também tem empresário que conversava com Augusto Aras, tem coisas de conversas que dizem que são bombásticas e que quando for revelado, esses jornalistas aí do Antagonista, alguns do Estadão e da Folha que estão criticando o Alexandre, eles vão fazer assim, ó. Vão calar a boca e fingir que não criticaram, que é assim que os jornalistas da grande mídia fazem. Eles falam um monte de besteira, uma besteira atrás da outra, aí quando nada do que eles falam se concretiza, eles fingem que não falaram e simplesmente mudam o posicionamento e se readequam. Eu vou dar um exemplo, a Vera Magalhães, em 2021, ela falou que o Lula era um morto político, que ela não convidaria jamais o Lula para o Roda Viva, porque o Lula não é um player da política brasileira. Isso em 2021, ano passado. O Lula não era um player da política brasileira, não era relevante o suficiente para ir para o Roda Viva. Ela convida cada lixo, às vezes, para o Roda Viva, mas o Lula não. O Lula não é relevante. Aí hoje tá lá ela, mas o Bolsonaro me atacou, não sei o quê. Aí não lembra das idiotices que falava. E vamos seguir em frente aqui nas redes sociais contra o Bolsonaro. Esperamos a partir do ano que vem, lá em Brasília, fazendo terror dessa corja e ajudando o Lula a reconstruir o Brasil. Falou!